uma boa noite a todos os jovens que estão assistindo este culto online da União Batista de Jovens e Adolescentes da Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea. Eu convido a todos que possamos fazer uma oração, apresentando diante do nosso Deus este culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor, pela oportunidade e privilégio que temos de te servir, de te cultuar nesta noite, ó Deus, e apresentar louvores ao teu santo nome. Te pedimos, Senhor, pela vida de cada um dos jovens que estão assistindo este culto, que tu possa estar abençoando a vida de cada um deles, edificando a vida de cada um deles a cada dia nos teus caminhos, ó Pai. Rogamos a ti ainda pela vida, Senhor, de cada um desses que estão aqui para te servir, ó Deus, apresentar também o serviço de cada um a ti, seja com a vida do pastor, Senhor, que estará trazendo a mensagem da tua palavra, esteja guardando o teu servo e abençoando ele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Eu tenho alguns avisos aos jovens para dar, que nesse próximo sábado nós estaremos tendo culto presencial e nós teremos uma mudança na nossa dinâmica, né? Nós estaremos mudando o livro que nós estamos estudando, que era o livro de Isaías, e nós vamos mudar para o livro de Mateus, tá bom? Nós estaremos fazendo essa mudança de livro, vamos para o livro de Mateus, e já neste sábado as dinâmicas serão com base no capítulo 1 e capítulo 2 de Mateus. Inclusive os versículos que vocês precisam decorar, né, vão ser dentro desses dois capítulos, capítulo 1 e 2 de Mateus. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no Salmo 117, e logo em seguida dessa leitura nós estaremos louvando ao nosso Deus. O Salmo 117 diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do nosso Deus subsiste para sempre. Aleluia. Estaremos louvando e logo em seguida o pastor Valdemir estará com a palavra. Boa noite a todos, graças a Deus mesmo por mais esta oportunidade, estamos na casa do Senhor para engrandecermos o nome dEle. Convido a cada um de vocês que está assistindo este culto que possa estar adorando o Senhor conosco nesta noite, possa estar cantando esta canção que se chama Maravilhosa Graça, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é maravilhosa. Glória.
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
Bem amado, nós saudamos a todos, jovem, com cordial boa noite, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça do nosso Deus o possa pairar sobre a vida de cada um dos amados nesta noite, que está nos assistindo através do YouTube. Amado, nós vamos estar dando continuidade nas nossas meditações no livro de Provérbios, no capítulo 6, que nós estamos assim estudando, e o capítulo 6, o versículo 16 a 19, nós estamos falando das 7 coisas que o Senhor aborrece e que sua alma abomina, né? Eu vou ler aqui Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao versículo 19, que diz assim a santa palavra de Deus: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e amado Pai, te rendemos graça nesta noite. Pedimos, Pai amado, o auxílio do Teu Espírito Santo para conosco, na transmissão da Tua palavra e também no entendimento e na compreensão dela, para que o Senhor possa nos ajudar, que nós possamos entender e compreender Tua palavra, guardarmos no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Bem amados, aqui nós, continuando, né, nós já vimos aqui essas 7 coisas que o Senhor aborrece e sua alma abomina. Nós já vimos 5 dessas coisas, né? Nós já vimos olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e coração que trama projetos iníquos. E a 5ª, pés que se apressa a correr para o mal. Então nós já vimos essas 5 coisas que aborrece o Senhor. E hoje nós vamos falar da 6ª e 7ª, se der tempo. A 6ª coisa que o versículo aqui, está no versículo 19, né? A 6ª coisa que o Senhor aborrece: testemunha falsa que profere mentira. É a 6ª coisa que nós vamos observarmos aqui. Queridos, essa expressão, testemunha falsas que profere mentira, se refere ao que comunica conscientemente. Ele comunica conscientemente aquilo que é falso, para prejudicar, né, para ameaçar a vida de alguém. Isso que significa essa expressão, testemunha falsa que profere mentira, né? Essa expressão é aquele que comunica, ele comunica conscientemente, né, aquilo que é falso para prejudicar ou para ameaçar a vida de alguém. Nós podemos observar nessa lista de 7 coisas que tem aqui, que o sábio Salomão escreveu, nós observamos que 2 dessas coisas, Deus ele inclui a mentira. Nessa lista de 7, Deus inclui 2 vezes a mentira. Ele fala da língua mentirosa, e agora no versículo 19 ele fala de testemunha falsa que profere mentira. Então, com isso nós podemos observar que a mentira é algo que Deus abomina. Às vezes nós pensamos que o pecado é só algo que é uma coisa assim bem, né, o assassinato, o homicida, o adultério, outras coisas que a gente pensa que não. A mentira também é pecado diante de Deus, e Deus abomina esse tipo de coisas, né? Não podemos exagerar demais, né, da gravidade desse pecado. Deus, ele é verdadeiro, a Bíblia diz.
ele é a verdade. Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque ele é a verdade. A verdade. E Jesus, quando ele estava no seu ministério aqui neste mundo, ele chegou a adagar com os fariseus. Os fariseus achavam, né, algo assim, mas Jesus chega para ele e diz: olha, vocês estão falando coisas que não é verdade. E Jesus, ele chama eles de filhos do diabo. Quando lá em João, no capítulo 8, versículo 44, ele diz assim, Jesus indagando com os fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Então aí você vê que o próprio Jesus Cristo, ele diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Além dele ser o mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, para você ver como aqui, das 7 coisas que o Senhor abomina, uma delas, a mentira, ele fala 2 vezes sobre a mentira, sobre a língua mentirosa e sobre testemunha falsa, que profere mentiras. Então, o próprio Jesus Cristo nos alerta sobre isso também. A mentira, meus queridos, não é brincadeira. Temos que aprender a falar sempre a verdade. Porque muitas vezes a verdade mesmo possa nos prejudicar, muitas vezes. Porque hoje em dia as pessoas ficam famosas mentindo. Eles são aplaudidos mentindo. Tudo isso para eles é maravilhoso, porque eles estão saindo na mídia, tudo com a mentira. E às vezes nós até pensamos: poxa, mentir é bom, porque muita gente está ficando famosas mentindo, fazendo as pessoas rirem com mentiras, mas Deus abomina esse tipo de coisas. Para nós, os cristãos, devemos falar sempre a verdade, mesmo que muitas vezes vai nos prejudicar. Muitas vezes. Porque muitas vezes quando nós falamos a verdade, nós somos punidos porque nós falamos a verdade. E muitas vezes nós mentimos para nos livrar de algo. E às vezes passa de bem. Mas Deus conhece todas as coisas. Por mais que eu possa mentir, mas Deus conhece. Se eu estou falando a verdade, eu sou punido por causa da verdade, mas Deus conhece o nosso coração. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, já podemos observar como é a mentira. Então, testemunhas falsas que proferem mentira. Esse nós devemos evitar, porque é aquele que comunica, conscientemente aquilo que é falso para prejudicar outro, a vida de outro. A 7ª coisa que ele diz aí, é o que semeia contenda entre irmãos. Essa aqui, Deus, ele abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos. Como falamos de irmãos, pode ser irmão, parente de sangue ou patriota. Quando nós falamos de irmão, nós podemos observar, por exemplo, em Adão, somos todos irmãos, todos, porque nós viemos de Adão. Somos irmãos de sangue, a nossa família, mas também nós somos irmãos em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então é nisso que ele está falando, que semeia contenda entre irmãos, não importa onde seja,
o importante é que não venha a semear contenda entre irmãos. Aquele que semeia discórdia, contenda entre seus irmãos, eles realizam o trabalho que é do próprio Satanás. Derramar contenda, né, discórdia entre irmãos é realizar o trabalho que é do próprio diabo, Satanás. Como nós vimos que Jesus mesmo enfatiza isso lá em João capítulo 4, capítulo 8, versículo 44. Amados, mais uma vez, encontramos nesta lista de 7 aqui, nesta lista, um pecado que envolve principalmente o uso da língua. Veja, e o que semeia contenda entre irmãos. Mais uma vez aqui um pecado que faz uso da língua. Contendas, né, as obras, o maldizente. Provérbio capítulo 26, o versículo 20, ele diz assim, ó: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Ou seja, quando um fogo, se não colocar lenha nele, ele vai se apagar. Mas se colocar lenha, o fogo vai sempre estar aceso. Com a contenda, se não houver maldizente, aquelas pessoas maldizentes que estão ali, né, colocando coisas, não vai haver a contenda. Não vai haver a contenda, mas se tiver pessoas maldizentes, vai haver sempre contenda no meio dos irmãos. Sempre no meio dos irmãos. Foi o que aconteceu com os irmãos de José, né? Começou entre eles ali e acabaram fazendo o que fizeram com José, mas tudo tinha um plano na vida de José. Infelizmente, há pessoa neste mundo, meus amados, que se ocupa a falar mal um dos outros, fala mal dos outros, e semeia contenda entre irmãos. Amados, Deus, Ele detesta tal comportamento desse tipo de pessoa, que semeia contenda entre irmãos, porque Ele diz que Ele abomina, como o versículo 16 diz, ó: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina. Então você observe que a 7ª coisa aqui é o que? Semear contenda entre irmãos. Semear contenda entre irmãos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo lá em Romanos capítulo 1, versículo 29, ele coloca a contenda como um dos principais, dos piores pecados. Se você ler lá, você vai ver, lê do versículo 18 até o versículo 29, você vai ver ali Deus entregando aquelas pessoas que praticam tal coisa, e uma delas é contendas. Lá no versículo 29 fala isso. Queridos, amados, para nós concluirmos esta mensagem desta noite, os 3 tipos de pessoa que foi abordado aqui nesse texto, desde o versículo 1 até o versículo 19, nós vimos 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. E todos são destruidores. Todos eles são destruidores. Enquanto que o fiador que nós vimos e o preguiçoso, ele prejudica ele mesmo. Versículo 1 até o versículo 5, nós vimos que o fiador, ele prejudica ele mesmo. Versículo 6 a 11, encontramos aí o preguiçoso, ele prejudica ele mesmo também. Mas, do versículo 12 até o versículo 19, que nós encontramos aí o perverso, o homem de Belial, ele prejudica o outro.
né? O perverso, ele prejudica o outro. Além disso, os três também são danosos à sociedade, tanto o fiador como o preguiçoso e como o encrenqueiro, ou seja, o perverso. O fiador, ele endossa o emprego de capital, que ele não... e vai se arriscar sendo fiador de outra pessoa. Ele vai sofrer o dano. Enquanto que o preguiçoso, ele, né, não vai procurar, ele deixa de colaborar, né, com o desenvolvimento da sociedade e se candidata à miséria, porque ele não quer trabalhar, né? Então isso ele prejudica quem? Ele próprio. O homem perverso, ou o homem de Belial, como eu usei quando eu falei sobre esse aqui, ele destrói relacionamento. Olha, o perverso, o homem de Belial, ele destrói relacionamento, ele destrói vidas, patrimônios, ele destrói. E qual é a nossa atitude como cristão? O sábio Salomão, ele dá para nós qual deve ser a nossa atitude, né? A atitude ensinada aqui pelo sábio Salomão, aqui de Provérbios, é o que? Evitar a todo custo esse comportamento desses três tipos de pessoas que nós vimos do versículo 1 até o versículo 19. Essa é a maneira de evitar, essa é a atitude que o sábio Salomão coloca para nós, que nós, como cristãos, devemos ter. Ele coloca diante de nós, para nós evitarmos, a qualquer custo, esse comportamento desses três tipos de pessoas que ele coloca aqui nesses versículos. Queridos, que Deus aplique a sua santa e bendita palavra ao nosso coração. Que você possa entender que a mentira e a contenda, Deus abomina diante dele. Que nós possamos andar longe dessas coisas. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Boa noite a todos. Amém.